Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Agradeço as mensagens que vocês mandaram aqui para mim, tá bom? E gratidão por esse compromisso que nós temos de estar todos os dias aqui estudando as Escrituras juntos. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o livro de Esdra. Vou começar no capítulo 1, versículo 1. Eu vou compartilhando e já vou explicando o que vai acontecendo aqui. O versículo 1 diz aqui, ó. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Aqui, quando diz que o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, significa aqui que Deus tocou nele com o Espírito Santo para que ele pudesse fazer algo, tá bom? Ou seja, Deus ele utiliza o Espírito Santo para agir, para ajudar as pessoas a cumprir as promessas que ele fez também. E nesse caso aqui a gente vê o Espírito Santo agindo em Ciro para que ele possa fazer algo. Mas fazer o quê? Bom, havia sido profetizado pelo profeta Jeremias, pelo profeta Zacarias e pelo profeta Ageu uma nova construção de um novo templo. E é disso que ele está falando aqui, né? O Deus ele está tocando no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que ele possa construir esse templo. Porque o primeiro templo, o templo de Salomão, foi destruído por Babilônia, né? Quando Nabucodonosor invadiu ali Jerusalém, o templo foi destruído. E agora, novamente, o Senhor toca no coração dele, foi iniciativa, nós podemos ver pelo escrito aqui, iniciativa do rei da Pérsia, né? Ciro, a construir. Ele se sentiu grato e atribuiu a Deus as vitórias que ele teve a ter dado todas as terras na mão dele ali. Então agora, em gratidão, ele está mandando construir um templo lá em Jerusalém, um templo para o Deus, né? Então ele reúne as pessoas que estão a favor, né, que querem abraçar essa causa e envia elas para Jerusalém para construir esse templo. Mas não só o apoio que ele deu, tá bom? Ele fez muito mais que isso. Bom, primeiramente ele apoiou ali o agariar fundos, né? Ou seja, ganhar fundos ali, ofertas, né? Para que pudesse se construir o templo. E também ele mesmo deu ofertas também, ele deu ouro, deu prata, deu gado, tudo para que se construísse esse templo. Então ele disponibilizou as pessoas para ir até lá e construir esse templo, e também disponibilizou recursos dele e autorizou outras pessoas a doarem também fundos, né, voluntários ali para a construção desse templo. E outra coisa muito legal que ele fez, porque quando Nabucodonosor, né, ele invadiu Jerusalém, ele pegou os pertences do templo e levou, né, o ouro, a prata, copos, todas as coisas. E aí quando a Pérsia, né, ela conseguiu conquistar Nabucodonosor ali, conseguiu conquistar ali esse reino, aí então ele ficou em posse desse ouro, dessa prata, e ele decide devolver tudo ao templo. Né? Tudo que havia sido saqueado do templo, ele manda devolver também. Então é algo muito bonito e a gente vê que Deus tocou profundamente em Ciro nessa obra aqui. Bom, só um comentário para fazer aqui, que ele encarregou Sebazar, tá bom? Para construção desse templo, tá bom? Para ser como se fosse o chefe ali para organizar. Quando ele está na Síria não, desculpa, na Pérsia, e ele manda fazer isso aqui, né? Depois quando esse Sesbazar, ele vem cumprir e fazer a obra do templo aqui, o nome dele fica sendo aqui Zerobabel, tá bom? Aliás, alguns comentaristas acham que não são a mesma pessoa, ou seja, que Sesbazar e Zorobabel não é a mesma pessoa, mas tem comentaristas que acreditam que é a mesma pessoa, porque é o mesmo que foi encarregado de vir da Pérsia para construir o templo, e aqui o nome dele fica sendo Zorobabel, tá bom? O que acontece também é que quando Nabucodonosor, ele levou, né, o povo em cativeiro, né, para Babilônia, ele trocou o nome das pessoas. A gente vai ver isso com Daniel, no livro de Daniel, que os nomes foram trocados lá. E eu acho que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Bom, no aplicativo aqui, Biblioteca do Evangelho, que nós temos, mostra que o mesmo aqui, o mesmo Sesbazar é o mesmo Zorobabel, tá bom? Que construiu esse segundo templo aqui.
Então vamos lá. Eu gosto bastante aqui, só estou fazendo um resumo aqui de Esdras. O que aconteceu? Juntou-se todos os povos, todos os homens aqui, como se fosse um só homem, né? Ou seja, a construção desse novo templo iria unir o povo nessa meta, né, de construir esse templo. Então o povo ficou mais unido do que nunca, porque eles estavam todos no mesmo bem comum, tá bom? Outra coisa interessante que vale a pena eu compartilhar aqui, né, é que quando eles foram lá para construir esse templo, eles foram construir no mesmo lugar que o outro templo havia sido destruído, tá bom? E aí, ao cavar ali para lançar os alicerces do novo templo, eles acharam o alicerce do velho templo. E aí, aquelas pessoas que eram os mais velhos, que estavam ali, né, ao ver o alicerce do velho templo, eles se lembraram do que eles perderam por causa de iniquidade, por causa de pecados. E aí eles começam a chorar. Confere só no versículo. Mas também os outros que estavam edificando em cima daquele velho alicerce, eles estavam felizes, rejubilaram, né? Então é algo bem interessante, que alguns olharam para o passado com amargura, porque ficaram visualizando o que perdeu. E outros visualizaram ali o novo alicerce com o que eles ganhariam lá na frente, ou seja, a construção do novo templo. Isso se encontra aqui em Esdras, capítulo 3, o versículo 12 em diante. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já velhos, viram a primeira casa sobre o seu fundamento, ou seja, eles viram os alicerces do primeiro fundamento. E vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta vozes, mas muitos levantaram a voz com júbilo e com alegria. Então se misturou aqui, né, o choro de tristeza por causa de arrependimento deles não terem guardado os mandamentos e por isso perdeu. A gente pode observar aqui que foram os mais velhos, né, que choraram, porque eles viveram naquele tempo e não se arrependeram de seus pecados. E aí então Nabucodonosor veio, né? Aqui é aproximadamente 70 anos depois, eles estão vindo aqui e reconstruindo esse templo, tá bom? Reconstruir, não estava fazendo uma reforma, porque o templo já havia derrubado realmente, então eles estavam construindo um novo templo. E aí continua o versículo aqui, ó. Estavam ambos, né, uns chorando, os outros se rejubilando. De maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo, de alegria e das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes do que ouviam muito de longe, né, se misturou ali a voz. E eu separei uma profecia aqui do profeta Ageu, rapidinho para compartilhar com vocês, que fala sobre a construção dessa segunda casa, desse segundo templo aqui. Aliás, o segundo templo, ele é maior do que o templo de Salomão, tá bom? Então eles fizeram um templo maior ainda. E aí o profeta Ageu, ele escreve o seguinte, lá em Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Tem vários hinos, né, evangélicos que falam sobre a glória da segunda casa. E muitos pregadores, e eu gosto dessa pregação, fala sobre que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Ou seja, que a glória desse templo que ia ser erguido ia ser maior do que a glória do primeiro templo. Isso porque o povo não cometeriam tantos erros como foi no passado também, né? Mas essa palavra ela se aplica a nós também, mas não porque eu estou falando, mas se o Espírito Santo tocar em você, você que por algum motivo perdeu a sua casa, ou por algum motivo perdeu algo material na sua vida, Deus pode estar falando no seu coração por meio do Espírito, dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aquilo que você perdeu, você vai ganhar algo melhor na sua vida, tá bom? Isso aqui não é uma profecia que eu estou fazendo, eu estou compartilhando as palavras e o Espírito Santo pode levar essa palavra no seu coração e tocar em você que realmente é isso que Deus quer, que aquilo que você perdeu, Deus ele vai te dar em dobro, ele vai melhorar a sua vida. Eu gosto bastante dessa mensagem aqui. Aliás, o profeta Ageu, ele disse dessa maneira, né? A glória desta última casa será maior do que o da primeira, que o templo que iria ser construído ia ser maior do que o templo que havia se perdido. Tá bom? Eu gosto dessa parte aqui. Bom,
Então eles lançaram o alicerce, começaram a construir o templo ali, e agora quem veio oferecer ajuda para ajudar ali na construção do templo eram os samaritanos, né? Vocês lembram lá que os samaritanos, eles voltaram para Samaria ali a pedido, né, do rei da Síria, porque estava tendo leões lá atacando o povo, então eles tinham que ensinar o povo a cultuar a Deus. Só que, porém, eles vêm e ensinam e o povo eles não deixam de adorar outros deuses, né? Acaba acontecendo ali um sincretismo religioso. Eles adoram a Deus e também adoram a outros deuses. E agora os samaritanos, né, que estão misturados com outros povos estrangeiros, eles vêm até a casa de Judá ali e pede, oferece ajuda para construir o templo também, tá bom? Só que Judá ele não vê com bons olhos isso, né? Vamos ver aqui o que ele falou. Ó. Chegando-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, disseram: Deixa-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei de Assíria, que nos fez subir aqui. Então ele falou: olha, nos deixa ajudar vocês a construir o templo e nós também vamos adorar nesse templo. Porém, né, eles temeram deixar essa ajuda aqui. Por quê? Porque em própria Samaria ali, né, os samaritanos, eles tinham esses sincretismos religiosos e eles tinham medo de, como já aconteceu no passado, levar para dentro do templo ali outras estátuas, outros deuses, como estava acontecendo. Então eles recusam, né, essa oferta ali do samaritano, tá bom? Aqui diz no versículo 3, ó. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós nos edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os na edificar. Então, os samaritanos eles foram rejeitados nessa parte aqui em ajudar a construir o templo. Bom, porque eles queriam adorar lá dentro e aí os outros, né, que estavam vindo da Pérsia ali ficaram com medo de eles começarem a adorar outros deuses dentro do templo. E aí então eles recusam essa oferta, porque se eles tivessem o direito de construir, eles estariam dando o direito ali deles entrar dentro do templo e adorar também. E não era isso que eles queriam, então eles pegaram e não fizeram esse acordo. Porém, isso causou uma grande dor de cabeça para ele, porque os samaritanos aqui, eles começaram a investir contra, né, para que eles não conseguissem construir um templo. A gente vai ver lá no livro que nós compartilhamos ontem, né, Neemias, qual sacrifício eles se levantavam ali para que Neemias também não construísse ali as muralhas de Jerusalém. Então a gente vê que eles queriam ajudar e agora que eles não podiam ajudar, eles foram contra a obra de Deus, né? Caindo em pecado maior ainda, né? Indo contra a palavra de Deus ali, colocando obstáculos, escrevendo carta para o rei, né? Então aconteceu várias coisas por causa disso aqui. Bom, outra coisa que aconteceu depois que Ciro, né, o rei da Pérsia, morreu, aí se levantou outro, eu acho que eu falei profeta, né? O Ciro, o rei da Pérsia. Tá bom? Depois do que o rei da Pérsia morreu, Ciro, levantou-se um outro rei ali chamado Dário. E aí nessa época aqui, os samaritanos começaram a escrever carta, né, para o rei Assuero, falando que Jerusalém estava se rebelando, para que ele não os deixasse construir o templo, né? Na verdade, essa parte aqui do reino de Assuero, né, a gente vai estudar no próximo livro da semana que vem, que é a parte da Esther, né, o livro de Esther, também muito bonito. A Esther é a esposa de Assuero lá. Vai ser bem legal compartilhar essa parte com vocês também. Mas é o mesmo aqui que está sendo mencionado aqui, do mesmo reinado. Então, Dário, ele pegou e recebeu essas cartas e pesquisou nos livros se Jerusalém já havia sido rebelde, conforme a carta estava indicando ali. E aí ele pesquisou e a cidade de Jerusalém, sim, muitas vezes se rebelou e não pagava imposto, tudo.
Então a carta dizia exatamente isso, que eles estavam construindo muralhas e construindo ali, reedificando a cidade para não pagar mais os tributos, pedágio. E aí então Dário ele vai e manda parar essa obra e falar: quem mandou vocês construir isso, né? Porque ele não sabia que o antigo rei, né, havia pedido, né? Na verdade ele diz assim, ó: quem vos ordenou para edificar essa casa e restaurar este muro, né, as muralhas? E aí eu acho muito interessante a resposta deles. Eu gostei demais e vou compartilhar. Fica em Esdra capítulo 5, versículo 11 em diante. Esta resposta nos deram dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque nosso grande rei de Israel edificou e terminou. Olha só que interessante, né? Quando o Dário, né, ele pergunta: quem vos mandou fazer essa casa, esse muro, né? Quem mandou vocês edificar essa cidade? Quem está ordenando isso? Pode parar tudo. Na verdade, ele mandou a carta mandando parar. Os samaritanos, eles se regozijaram com isso, porque eles tinham mandado essa carta. Então eles vão lá armados, né, falando: o rei mandou parar toda essa obra aqui. E eles têm que reverter, então, esse quadro, e eles mandam uma nova resposta, que é essa aqui, dizendo, né? Quando ele pergunta: quem são vocês que estão fazendo isso? Ele responde: nós somos servos do Deus vivo. Olha só que interessante. A gente tem que aprender a se identificar assim, como servos de Deus, né? Eu achei linda a resposta deles aqui. E aí eles respondem o resto da pergunta no versículo 12, ó. Mas depois de vossos pais provocaram a ira do Deus do céu, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Então eu achei legal que primeiro ele fala, nós somos servos de Deus. Hoje em dia a gente pode usar esse termo aqui, somos filhos de Deus. Eu acho que é um termo bem interessante, um título bem interessante para nós usarmos também. E ele conta que por causa do pecado do povo dele, Deus entregou eles na mão de Nabucodonosor. Mas que já existia um templo ali, né? E eles estavam reedificando, fazendo um novo templo. Mas quem havia mandado era Ciro. E eles pedem então para que o rei Dário procure nas crônicas, nos livros, né, dele lá, para ver se achava a parte que Ciro mandou edificar essa casa. E aí Dário, então, ele começa a procurar e ele acha esse livro, essas crônicas, que conta que Ciro, ele mandou construir o templo, reconstruir o templo ali do Senhor. Então é bem interessante essa parte, né? Bom, eu vou compartilhar a parte aqui quando ele achou esses escritos, né? Achou o rolo e nele estava escrito um memorial. É Esdras 6, versículo 11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará de sua casa e levantará e o pendurarão nele. E da sua casa se fará por isso um monturo. Ou seja, aquele que quebrasse esse decreto, eles deveriam arrancar a madeira da casa da pessoa, enforcar a pessoa naquela madeira e depois destruir a casa daquela pessoa, porque era um decreto do rei Ciro. Ou seja, Deus tocou tão forte no coração dele que ele colocou impedimento até nas pessoas de impedir, né? E aí o rei Dário não quis comprar essa briga, né? Porque aqueles que eram súditos, né, que eram fiéis a Ciro no começo, poderiam falar: não, ele está quebrando o decreto e nós temos que obedecer o que foi falado pelo rei lá. Então ele não compra essa briga e permite, então, que os judeus eles construam esse segundo templo. Eu acho que algo formidável aqui é essa parte que fala da profecia, né? Que a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Eu acho fantástico essas palavras aqui. É essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Que quando Deus põe a mão e abençoa para algo acontecer, não adianta vir os inimigos, até aqueles que eram amigos, né? Que era samaritano, estava querendo ajudar, após depois viraram, né? Viraram inimigos ali, né? E aí vocês conseguem entender agora um pouco o que acontece lá no Novo Testamento, que os judeus não falam com os samaritanos e coisa assim, por causa de toda essa rixa, né? Toda essa briga que houve aqui no passado.
tá bom? Mas nós devemos pôr isso na nossa mente. Deus, ele quer fazer, ele põe a mão, vai acontecer. Então nós devemos pedir em oração para que Deus nos abençoe, que aquilo que nós vamos fazer, que Deus abençoe e faça prosperar na nossa vida. Bom, e como eu falei, se você perdeu algo na sua vida, que a segunda coisa que você vai conquistar seja melhor do que a primeira que você perdeu. Ou como diz aqui o profeta Ageu, né? Vou terminar com as palavras dele aqui que eu gostei demais. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, tá bom? Então a segunda casa vai ser melhor do que a primeira, tá bom? Pega essa palavra aí, espero que o Espírito Santo toque em você e você receba essa palavra aí, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.